Agora eu quero mostrar para vocês o conceito de design de rotina, que é bem mais amplo do que ter uma agenda bem organizada, quer seja no celular, no computador, ou uma agenda física mesmo, ou quer que seja o que você entenda por rotina ou por organização de uma agenda. O primeiro passo que nós temos que dar é na questão de definir bem e adaptar essas definições para as nossas necessidades e para as nossas condições e também para a nossa realidade interna, aquilo que é característica nossa e que de repente funciona para alguém, funciona para mim, mas não vai funcionar para você. Então por isso que a gente tem que usar a nossa criatividade, a sua criatividade, para você definir bem isso daí para que possa dar certo. O primeiro passo é a questão de criar novos hábitos. Tendo um design de rotina bem definido, nós voluntariamente, deliberadamente, colocamos dentro dessa rotina aquelas características que nós queremos reforçar ou aqueles pontos que nós temos que melhorar. Dizem que para nós adquirirmos um novo hábito leva em média 21 dias. E como experiência própria eu posso colocar para vocês que a minha agenda física ela tem um espaço lá para que eu possa trabalhar 21 hábitos. A partir do momento que eu atinja o 21º dia ininterruptamente de um hábito, eu já considero que ele já está anexado, amalgamado no meu dia a dia, no meu ser, e aí eu coloco um outro no lugar. Mas é o que eu digo, pode funcionar comigo, mas às vezes não vai funcionar com você. O segundo ponto, e é o mais básico de todos, é a questão de ter uma agenda, de marcar tudo num lugar só, não marcar em vários papeizinhos jogados, deixar ali aquele monte de post-it ao redor da tela do computador, porque mesmo o post-it mais fluorescente, fosforescente, ele fica invisível uma hora. Então decida, você vai usar uma agenda física. Eu, por exemplo, depois de anos e anos utilizando agendas virtuais que sincronizavam automaticamente no desktop, com o smartphone e tudo mais, eu optei por uma agenda física que eu mesmo elaborei e imprimi e encadernei e estou testando nesse ano de finalzinho de 2021, comecinho de 2022. Agora, quer seja física, quer seja virtual, é importante que você tenha o conceito de que a sua agenda tem que funcionar como se fosse um guarda-roupa, o seu guarda-roupa. E eu gostei muito disso, porque imagina que você tem ali o guarda-roupa abarrotado de camisetas, de calção, de calça, sapato que você não usa há muito e muito tempo. Só que você olha de vez em quando e fala assim, não, um dia eu vou usar essa camisa de lobo uivando para a lua. Vai usar mesmo? Será? Já faz mais de um ano? Então são tantas coisas que estão lá acumuladas, socadas ali dentro do seu guarda-roupa, que não fazem o menor sentido você ter. Agora traz isso para a sua agenda, para o seu dia a dia, para a sua rotina. Quando nós falamos de você ter um design de rotina, ainda grudando aí com o conceito de essencialismo, é você ter o menos possível. Menos é mais. Tenha menos coisas para fazer mais coisas. Faça menos para fazer melhor. Posso te dar 2 dicas. A primeira é a regra dos 90%. Pegue tudo que você tem lá no seu guarda-roupa, no seu armário, sei lá. Se você dá uma nota de 0 a 100, se essa nota for menor que 90%, se livre dessa coisa. Doe, venda, jogue no lixo, mas se livre. Fique só com as coisas que sejam de 90% até 100%. Aquilo que é imprescindível, fundamental, vital, que você usa todo dia, ou que tem um valor sentimental enorme, que você não pode se desfazer daquilo.
Veja, reforço, valor sentimental enorme. Não aquela coisinha um desenho que alguém fez para você há muito, muito tempo atrás e você guarda de lembrança só, mas nem lembra onde que está a pessoa, nem sabe onde que está a pessoa hoje. Uma outra dica para você limpar o seu guarda-roupa, e aí agora presta atenção, porque o guarda-roupa que eu estou querendo dizer é sinônimo neste momento de agenda. É a regra de na dúvida, livre-se disso. Então, você ficou em dúvida se tem que manter aquilo ou não? Se deu dúvida é porque não precisa. Então, recapitulando, a regra dos 90% e a regra se ficou em dúvida, livre-se disso. Serve para o guarda-roupa e serve para a sua agenda. Pense a partir de agora na sua agenda como um guarda-roupa. Outro aspecto que eu quero reforçar para vocês é a questão de ter dentro dessa agenda, do seu design de rotina, um espaço marcado mesmo, para você não fazer nada. Ah, mas quanto tempo? Sei lá, começa com 15 minutos, meia hora, você é bastante ocupado, todo mundo está bem ocupado hoje em dia. Ah, mas eu vou ficar sem fazer nada? Pode ouvir música? Não. Pode ler? Não. Pode conversar com alguém? Não. Fica sem fazer nada. Ah, mas por que isso? O que isso quer dizer? Para que isso é importante para a minha vida, para a nossa vida? Então, tem 3 pontos aqui que eu quero colocar em consideração quando eu falo para você ficar sem fazer nada e agendar esse tempo. O primeiro é que quando você faz isso, você consegue fugir ou organizar aquela bagunça que os peixinhos fazem na sua vida. O que são esses peixinhos? São aquelas pequenas atividades, aquelas pequenas tarefas, aquelas encheções de saco que você às vezes tem que fazer, mas muitas delas você se obriga a fazer. São as coisas que não são essenciais, são as coisas triviais que você se perde no seu dia a dia, na sua rotina. Você, quando vê, já está naquele turbilhão maluco e você deixa de fazer aquilo que é essencial, aquilo que vai ser o seu plano, aquilo que vai te levar a ter um impacto muito maior na sua vida e na vida dos outros. Então, ao invés, arrume a bagunça dos peixinhos, elimine realmente aquilo que não precisa fazer e foque, outro ponto é esse, foque no tubarão, foque no peixe-espada, no marvin, no marlin, sei lá como é que chama esse peixe, mas foque no peixão, no big fish. Volte para os trilhos. Se você se desviou do caminho principal, você saiu por um atalho, pegou ali um carreador que vai te levar para um lugar que não tem sentido, que vai só te atrapalhar e te atrasar, volte rápido para a estrada principal da sua rota, do seu plano. Então esse espaço sem fazer nada vai servir para isso e também para, principalmente, quando nós ficamos meio, como é que eu posso dizer isso? Meio, não é chateados, quando nós ficamos entediados, certo? Sem fazer nada, estou entediado. E isso é tão comum nessa nova geração. Meus filhos, um tem 10, a menina tem 10 e o menino tem 7. E quando eles ficam um tempinho sem fazer nada, eles já ficam desesperados. Falam assim, não tem nada para fazer, né? Parece que tira o eletrônico, tira o iPad, tira o videogame, ou os desenhos que estão assistindo na TV. Não tem nada para fazer. Gente, a nossa geração, as gerações anteriores viviam sem eletrônicos, não existia iPad, não existia celular, e a gente inventava 1000 coisas para fazer. Percebe isso? Quando nós ficamos sem fazer nada, o nosso cérebro, ele como se estivesse se limpando. E aí nós temos um espaço para que a criatividade aflore, para a criatividade floresça e que nós possamos pensar em coisas que estão nos travando, em problemas que aparentemente estão sem solução, quando nós ficamos martelando o tempo inteiro. E de repente as soluções saem nesse período de ficar sem fazer nada.
É claro, às vezes sai numa eureka, tomando um banho, caminhando, não é verdade? E o legal é que essa questão de ficar entediado propositalmente também tem a concordância dos autores do livro Superpoderes Criativos. Eles listam em 3 situações para que você se coloque, para que você se submeta, e dessa forma você impulsione a sua criatividade. E a primeira delas é justamente essa: fique entediado, fique sem fazer nada. Isso daí vai, pum, fazer a sua mente ficar livre e você vai ter um monte de ideias malucas que você não teria se tivesse naquela rotina martelando a bigorna o tempo inteiro sem parar. Faça pausas. Só para complementar, já que eu mencionei essa questão dos superpoderes criativos, o primeiro, então, é você ficar entediado, primeira ação. A segunda é vá passear, vai dar uma volta, vá ver, sentir o cheiro das flores que estão ao redor do seu quarteirão. Isso era muito comum Einstein fazer, e outros filósofos. Eles tinham tempo na agenda deles para eles ficarem sem fazer nada e ao mesmo tempo caminharem. Tem até um que dizia que o cérebro dele funcionava melhor quando ele estava caminhando. E o terceiro ponto, item para estimular a criatividade, de acordo com esse livro, era de deixar a mesa bagunçada. E esse eu tenho que confessar que eu não concordo, sabe? Mas eles colocam alguns pontos que, a partir do momento que você deixa a mesa bagunçada, você consegue ter algum item ali que vai te fazer um link com alguma outra coisa que, se sua mesa tivesse bem organizadinha, arrumadinha, bonitinha, você não teria a mesma oportunidade de realizar isso. Eu não concordo porque eu acho que tem a questão da produtividade, que daí vai atrapalhar bem mais. Mas, por outro lado, a gente pode chamar o Einstein também para dizer uma outra frase. E aí eu acho engraçado o tanto de frases que tem do Einstein, não é verdade? Eu acho que muita gente escreve a frase e não sabe de quem que é, ou a pessoa inventa e bota lá que foi o Albert Einstein que falou a frase para dar um impacto maior. Mas o Einstein diz sobre mesas bagunçadas. A frase é assim: se você considera que uma mesa bagunçada é sinal de uma cabeça de ideias bagunçadas, o que dizer então de uma mesa vazia? Einstein. E para fechar a nossa questão do design de rotina, nós temos que ter em mente a questão do brincar. Nós, como adultos, no decorrer da vida, quando nós vamos crescendo, tornamos adolescentes e tal, nós vamos perdendo essa capacidade de brincar. E isso é algo que é muito fácil para o nosso cérebro quando nós temos bem definido a questão desse brincar, de se divertir, e ele aprende melhor, ele tem novas ideias, ele consegue fazer conexões de maneira muito melhor do que estar num ambiente totalmente carrancudo, num ambiente fechado, totalmente silencioso e hostil. E isso me vem à mente quando nós falamos de brincar. É inevitável lembrar do Domenico De Masi, um filósofo, sociólogo italiano, quando ele coloca lá os conceitos dele de brincar, que ele fala jogar, né, no livro, jogar, trabalhar, e o outro círculo eu vou colocar depois aqui, esse gráfico aqui, esse desenho, esse diagrama, para vocês entenderem melhor. Então é jogar, trabalhar e aprender. A conexão, a interseção desses conjuntos gera o melhor ambiente de trabalho, de aprendizado e de diversão que se pode ter. Porque alguém que trabalha num ambiente onde se joga ou se brinca, aprende e trabalha, é o melhor ambiente, o melhor lugar que se pode estar. Onde que a criatividade se aflora de melhor maneira, e quando tem criatividade aflorando de maneira maravilhosa, consequentemente nós temos uma prosperidade muito maior, quer seja a prosperidade encarada
do jeito que for. E para finalizar, a questão do brincar, do jogar, em ter esse espaço na nossa agenda, na nossa rotina, ele também diminui muito os nossos níveis de estresse. E aí fica bem claro perceber, porque nós já até falamos, quanto mais carrancudo o ambiente, mais estresse. Quanto o ambiente mais saudável, mais liberdade que você tem para poder fazer brincadeiras, para você... Não estou falando tudo isso daqui, mas pelo amor de Deus, não vá confundir tudo isso de brincadeira, de jogar, com infantilidade, tá? Com imaturidade. Eu estou dizendo isso porque se você tem a oportunidade de ter um ambiente sadio e leve, você deve ter. É apenas isso, não tem nada a ver com imaturidade. E finalmente, quando nós temos um tempo ali para brincar na nossa rotina, isso faz com que a nossa visão aumente também. Porque nós estamos livres das amarras daquilo que é só sério, só é fechado, só é carrancudo. E aí nós podemos ter outras ideias, nós podemos resolver problemas que num ambiente inóspito fica muito mais difícil de resolver. Então isso daqui é basicamente o conceito de design de rotina.